Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje, recebendo em formato virtual, a Luana Hansen para falar um pouquinho sobre os 50 anos do hip hop. Luana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, Luana, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo ou ouvindo o que é hip hop. Na sua concepção, explica para a gente, é claro que em poucas palavras aí, mas o que é o hip hop? Olha, o hip hop hoje ele é um elemento cultural, um elemento de vida para algumas pessoas. Ele é formado quando ele foi feito, ele era formado por 4 elementos: o DJ, o MC, o grafite e o breaking. Depois com a caminhada veio o conhecimento. E o hip hop ele é tudo isso, mas muita gente às vezes só conhece ou o rap, ou conhece só o grafite, mas ele é uma cultura, né, hoje é um elemento cultural que já faz parte da sociedade, da periferia, das margens daqui do mundo, e é um dos elementos musicais mais conhecidos no mundo hoje. Quer dizer, as pessoas que não estão inseridas nesse movimento e, estou ouvindo hip hop. Tá certo falar isso? Hip hop é só Tá, um estilo musical? não, e não está errado falar. Eu acho que hoje em dia, ainda mais o hip hop que tem tanta colocação verbal, né, é uma linguagem que a gente usa, né, "mano", "tá ligado", várias gírias, então eu acho que a gente meio que não se preocupa muito no que está certo. Quando a pessoa fala que está no hip hop, a gente entende que além do rap, ela ouviu rap, ela deve estar inserida em outros elementos sociais, tanto no grafite, quanto no break, ou talvez como os toca-discos, DJ, vinil e até música mais eletrônica hoje em dia. Ou até como na produção musical, ou no conhecimento, às vezes a pessoa é aquela pessoa que absorve hip hop através de livros e cultura. Mas não está errado dizer, você não precisa especificar, por exemplo: "Eu estou ouvindo rap", aí você está dizendo que você está ouvindo um dos elementos do hip hop. Maravilha. E para a gente entender por que que a Luana tem tanta propriedade para falar, vou explicar um pouquinho. Ela é DJ, MC, produtora cultural, já ganhou prêmios importantes como o Rutus, que foi a principal premiação do hip hop brasileiro, já participou de minissérie na Rede Globo, já foi a única e é a única brasileira a se apresentar no primeiro festival de hip hop feminino da América Latina em Cuba. Então sabe do que está falando, né, Luana? Agora, nesses Um 50 pouquinho. anos, Nesses 50 anos, o hip hop ele foi lançado em 11 de agosto de 1973, no Bronx, em Nova York. Nesses 50 anos, né, nessa comemoração, se assim a gente pode chamar, o que há para comemorar? Quais foram as evoluções desse segmento na sua visão, Luana? Olha, eu vou pautar algumas conquistas que o movimento hip hop vem lutando desde a sua origem. O reconhecimento cultural. O hip hop se tornou uma das formas de expressão cultural mais influentes, como eu te disse, do mundo, tanto na música, quanto na dança, quanto na linguagem, na arte, no grafite e no mundo. No aspecto industrial, falando de música, porque eu sou produtora musical, por exemplo, o hip hop ele mudou totalmente o gênero musical de vários segmentos, trazendo artistas que talvez se não fosse o hip hop, eles nem teriam conseguido fazer tanto sucesso. E como no segmento musical, hoje, o rap, o hip hop, ele é um dos, segmentos, gêneros musicais mais populares e lucrativos, tendo muitos artistas como reis no mainstream, por exemplo, Beyoncé, milhões de artistas que hoje geram um número muito grande na indústria da música. Empoderamento das comunidades marginalizadas, porque se você for pensar, o hip hop ele pega os jovens negros, os jovens latinos, ele traz o poder da expressão, traz as lutas e as aspirações dessa população que até então não era vista. Então você dá a voz para a periferia, de verdade, o hip hop faz isso. Ele traz inovação artística. Aí nós estamos falando de quê? De criação de novos estilos de música, de utilizar outros tipos de trabalho, que nem eu te falei, eu sou produtora musical. A gente usa vinil, cara, a gente pega o disco, sampleia o vinil, a gente inventou jeito de fazer música que hoje a gente tem estúdios dentro de casas, que a gente conhece como home studio, tudo isso é graças ao movimento hip hop, né, porque a gente saiu daquelas grandes salas onde tinham rolos, câmeras, sabe, antigamente você tinha que ter uma sala imensa, hoje em dia você consegue produzir artistas independentes na periferia, isso o hip hop trouxe. Consciência social, porque se você for falar de rap, hip hop, você vai ter que falar de letras que abordam
Temas sociais como racismo, desigualdade social, violência, pobreza, LGBTfobia, violência policial e inúmeras outras coisas. Então o hip hop ele traz consciência social. Nesse meio todo que eles estão falando desses 50 anos. Inclusão no mainstream. Lembra que eu te falei daquele negócio de dinheiro? Vamos falar de dinheiro. O rap hoje tem artistas que trazem sim uma influência muito grande dentro do cinema, do esporte, na publicidade. Você pode colocar um MC para fazer propaganda, propaganda de televisão. Você vê, às vezes você não entende nada de rap, mas dá uma batidinha lá, você sabe que a propaganda de tal marca é um rap, sabe? Educação e ativismo, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente levou o rap para a escola. Porque quando você fala de hip hop, você também está falando de ajudar a adolescência, você está falando de autoestima, você está falando de pegar aquelas pessoas que às vezes nunca têm um parabéns em nada, e aí ele consegue desenvolver a escrita, desenvolver a arte e, como ferramenta de educação, ensinar a desenhar, às vezes criar até uma carreira para aquela pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Então eu acho que nesses 50 anos, desde que o hip hop surgiu, ele é um excelente, ferramenta para a sociedade, para mudar a sociedade. E essa relação de tudo que você falou, que a gente está falando aqui de 50 anos no mundo, né? Mas e essa Sim. relação de tudo aplicado na cultura brasileira? De que forma isso contribuiu e se associou à cultura brasileira, no seu ponto de vista? Olha, na questão da cultura brasileira, o rap está aqui desde a década de 80 e 90, lá em meados da São Bento. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu saí de São Paulo e hoje estou morando em Bauru, mas eu saí de Pirituba, zona oeste de São Paulo, o berço do hip hop. Então eu sou de onde vem Negrali, Dinadi, Sabotagem, RZO, e foi pessoas que eu convivi quando eu comecei. Então eu posso falar assim que no Brasil a gente ajudou muito na expressão de identidade. O hip hop, ele permitiu que jovens de comunidade, como eu já te disse, marginalizados, tivessem acesso a grandes cidades, pudessem expressar a sua identidade, suas aspirações, trazer isso para a música, para a dança, para a arte visual e para a poesia. Então isso já para o Brasil é muito importante. Aí se você pensar em denúncia social, vamos voltar. Se lá nos Estados Unidos, quando o hip hop surgiu lá no Bronx, ele já falava sobre questões sociais, desigualdade, racismo. Quando ele vem para o Brasil, ele vem com a força de poder falar o quê? Das favelas, das periferias. O mesmo recorte que surgiu o hip hop. Então, assim, o hip hop isso é uma música que surgiu para protestar, para falar daquela sociedade marginalizada. Trazer cultura de rua, né? Porque até então a gente ocupa as ruas. O jovem que faz hip hop, ele ocupa o grafite, ele ocupa o break, ele muda o jeito de falar. A gente trouxe gíria para a linguagem portuguesa, a gente diminuiu o jeito de falar. A gente faz às vezes falar você, a gente fala meu, olha ali. Então a gente trouxe outras verbalização para a própria cultura brasileira. O reconhecimento de uma diversidade cultural. O hip hop, ele lembra que tem a diversidade cultural. Então, isso para o Brasil é muito importante, que ele abre espaço para artistas de diferentes nichos musicais, de diferentes origens étnicas, gêneros e identidade. Então eu acho que isso para um país é riquíssimo, porque você vai falar da cultura indígena, você vai falar do povo negro, você vai falar da mulher. Então, assim, o hip hop tem letras que pautam tudo isso, sabe? Promoção, a criação de redes comunitárias, por exemplo. Você faz uma comunidade criar eventos em lugares que às vezes a verba não chega da cultura, mas a gente está lá fazendo batalha, a gente está lá fazendo grafite, a gente está fazendo evento, às vezes juntando todo mundo da periferia para poder arrecadar presente, arrecadar brinquedo para dar para as crianças no Dia das Crianças, e tudo isso é um evento que às vezes a gente faz entre a gente e da gente, sabe? E eu acho que isso é muito importante para crescer um país, quando você fortalece as minorias. É, a influência, como eu te disse, na música e na moda, eu acho que você vê roupa hoje, jeito de se vestir, que é muito do hip hop, que isso também veio para o Brasil. E a valorização do empoderamento, que eu acho que é uma das coisas muito importantes, que é encorajar os jovens da periferia a lutar pelos seus sonhos. Eu acho que quando a pessoa luta pelos seus sonhos, ela luta para ser alguém, e isso fortalece uma sociedade. Perfeito. Você citou aí as minorias, né? Vou aproveitar e pensar uma dessas minorias que você citou. Como é que está a participação das mulheres? E aproveitar, inclusive, a sua participação aqui. Como é que você avalia a participação das mulheres dentro do movimento hip hop?
As mulheres? Olha, eu como mulher, dentro do movimento hip hop, eu sendo, desde quando surgi lá, que eu falo falar da minha história, eu comecei no movimento hip hop lá em meados de 1999, em São Paulo. Então eu vi como que foi difícil a participação da mulher dentro do cenário do hip hop. Ela está em processo de mudança e de avanço, né, isso é uma coisa de fato. Assim como a sociedade trata a mulher num processo de mudança e de avanço, né. O rap ele é um como que eu posso dizer? Ele é um reflexo da sociedade, o hip hop ele é um reflexo da sociedade. Então ele não é nem mais nem menos do que acontece na sociedade. Mas dentro do movimento hip hop, a gente vê um aumento da visibilidade das mulheres. E isso se dá porque as mulheres que já estão no movimento desde o começo, elas lutam para que tenham mais mulheres no movimento. Existem outros lugares que as mulheres estão atuando e existe outro segmento de hip hop que foi abrindo R&B, produção musical, dança, e tudo isso trouxe a mulher para dentro do movimento também. Grafite, né, vamos sair só do rap, estamos falando num âmbito geral. Os desafios que a gente ainda enfrenta são desafios que a gente já enfrentava desde o começo do movimento hip hop. Ainda falta mulher em posição de liderança, e quando eu falo posição de liderança, é na indústria musical, é na produção musical, para a gente poder de fato acabar com o machismo e acabar com a hierarquia, porque assim, não adianta você falar assim: "Ah, aumentou o número de MCs". Tá, aumentou o número de MCs, a gente tem muito mais mulher, porque tem projetos, né, vamos lembrar que a gente escreve projeto, tem edital, e muitos editais exigem paridade de gênero. Então, assim, não dá para você fazer um evento na periferia sem as mulheres, porque as mulheres também estão lá. Então, assim, muitos projetos que acontecem, às vezes você vê um palco, ele tem 10 cara e 10 mina. Isso é um bom evento, é um evento perfeito, é um evento páreo. Mas muitas vezes você vai ver 20 cara e 4 mina. E aí a pessoa fala: "Nossa, tem muita mina". Não, ainda tem muita menina que tem muita dificuldade. Mas a gente luta para que tenha esse espaço. Eu, por exemplo, sou uma produtora musical. Eu tenho meu estúdio. Eu gravei mais de 50 músicas. Eu produzi artistas como a Linda Quebrada. E são pessoas que eu consegui dar visibilidade porque eu consegui abrir o meu espaço, entendeu? E aí traz o quê? Empoderamento e mudança. Muitas das coisas que estão acontecendo é empoderamento. Muitas artistas são feministas, trazem empoderamento e empoderam outras mulheres. E aí é aquele negócio. Eu subo se você sobe. Ubuntu, eu não sou se você não é. Então, para mim, só importa eu ser alguma coisa se você for comigo. Então, quando a gente sobe num palco, a gente faz questão de levar outras irmãs. Então, é por isso que o cenário também está mudando. E a representatividade e a influência. Eu acho que a gente vê as pessoas lá fora, vê artistas influenciadores e também lembra que aqui tem Sherry Line, tem artistas que lá no começo, no primeiro vinil, já estavam gravando. Então a gente tem que manter o nosso legado, mas ainda tem muita coisa para mudar ainda. Perfeito. Deixa eu aproveitar que você está em Bauru, né, você está morando em Bauru agora, como é que está o hip hop no município de Bauru? Como é que está funcionando o movimento aqui na cidade? Olha, quando eu vim para Bauru, eu vou confessar para você, eu de São Paulo, eu já sabia que Bauru era um grande polo, é uma cidade, embora ninguém saiba, dentro de São Paulo a gente é uma cidade que vibra hip hop. Eu sabia que já existia a semana do hip hop aqui em Bauru. Eu acho que para Bauru, como eu cheguei aqui já faz um ano, eu consegui ver alguns eventos, participar de algum lugar. Estou junto com as meninas da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop aqui de Bauru. Então eu consigo a frente feminina de Bauru, então eu consigo ver de rap, né, eu consigo ver o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que aqui o hip hop, a importância para a cidade de Bauru, ele traz uma importância de expressão cultural. Ele pode, proporcionar uma nova forma dos jovens e adolescentes de Bauru aproveitar a sua cidade e trazer uma outra visão da cultura de Bauru. Poder mostrar através de grafite, da dança, do break, da poesia. E lembrando, o break hoje ele está fazendo parte da Olimpíada, então você imagina o quanto que o hip hop cresceu. Ele hoje ele é respeitado, tem até um dos elementos vai entrar nas Olimpíadas, então assim, então, em aspecto cultural, ele é grandiosíssimo. Imagine Bauru realmente abraçar essa ideia de ter o hip hop como patrimônio, isso é importantíssimo. Ele traz, como eu te disse, empoderamento e conscientização. Então, a partir do momento que você influencia os jovens, você ajuda esses jovens a sair da marginalidade, você traz uma perspectiva, autoconfiança, autoestima, consciência social, olha o que você está criando, numa cidade que já é conhecida como uma cidade educacional. Então, assim, tem tudo para andar junto com o hip hop.
A criação de comunidades, lembra? Criar a comunidade, fazer a comunidade criar troca, utilizar eventos em lugares como Ferradura, lugares que é mais periférico, para a gente poder fazer eventos e fazer a comunidade mostrar porque está ali, e gostar de estar ali, né. Não ter que às vezes se migrar, porque nem todo mundo consegue fazer essa migração para o centro no final de semana para assistir um evento. Então, se o artista estiver lá, a gente consegue ter essa troca. É, desenvolvimento de talentos locais, gente. Pensa o hip hop, eu não te falei que ele tem um grande mercado musical? Você imagina se daqui de Bauru começa a sair polos e polos de artistas de hip hop. Olha que desenvolvimento cultural, além de financeiro para a cidade. Você vai trazer para a cidade uma nova expressão artística, vai trazer grafiteiros, embora tem grafiteiros aqui maravilhosos, dançarinos de break maravilhosos, tem tudo aqui, só precisa às vezes mais de um incentivo. Resistência e representação, eu acho que isso também é muito importante, porque aí você vai trazer para essas galera que está na marginalização autoestima. E eu acho que tudo isso, para Bauru, para os jovens, eles podem enfrentar um desafio em relação a novas oportunidades e representações, influência cultural do local e um ativismo na mudança social. Eu acho que tudo isso o hip hop pode trazer para uma cidade, trazer mais eventos culturais, criar mais polos artísticos e trazer lugares que as cidades podem de fato ser ocupada, e principalmente pela juventude, aonde a gente tem que promover mais cultura com eles, incentivar mais os jovens, para que eles tenham mais força de vontade de continuar na cidade e fazer a cidade crescer. Legal. E quem tiver interesse, estiver nos assistindo aqui, pais ou os jovens mesmo, como é que faz para participar? Onde que ele pode se inserir? Tem algum lugar específico ou alguns lugares que essa pessoa pode procurar para conseguir se inserir nesse movimento? Olha, além de que nem é meu espaço, Hansen House, eu acho que a partir do momento que você começa a conhecer a história e para de marginalizar, tipo assim, de tudo bem, eu não gosto, tem gente que não gosta mesmo de outros estilos musicais. Ninguém é obrigado a gostar de todos os estilos musicais, que o Brasil é rico. Então, se você for ver maracatu, axé, baião, sertanejo, a gente é rico. Ninguém precisa gostar de tudo. Mas se você começa a conhecer a cultura, você para de marginalizar aquela cultura, já é um bom passo, né. Você passa a ouvir a música, você passa a explorar mais os artistas, você passa a participar dos eventos locais. Às vezes você não precisa ir direto na fonte, você pode ir, os seus amiguinhos ali da quebrada estão fazendo um evento, vai lá prestigiar, vai ver, vai dar uma chance, antes de já dizer: "Ah, é evento de marginal, da favela", entendeu? É isso, apoiar os artistas locais, gente. Além de artistas de fora vir fazer evento, vamos trazer os nossos artistas também, para dar oportunidade que eles cresçam, porque senão se a gente não abrir a porta para eles, como é que outros vão abrir? Participar de workshop, gente, oficina, que a própria prefeitura às vezes oferece de graça em vários pontos. Então, se você não conhece a cultura, vai lá, participa de workshop, apoia projeto cultural e social da sua quebrada. Se você vê alguém pedindo um apoio, nem que seja uma assinatura, tenta entender a proposta, que eu acho que isso tudo ajuda. E promova a diversidade e a inclusão. Eu acho que quando você promove a diversidade, a inclusão, você faz com que abra sua mente para outras culturas e etnias. E seja respeitoso, eu acho, e aberta a novos aprendizados. Que antes que eu te disse, antes de você ir num lugar, ir lá na casa de cultura de hip hop, ou ir num lugar específico, só de você abrir seu coração e entender, tentar entender que aquilo é um movimento de 50 anos, que a gente está militando para ter espaço e respeito, isso para mim acho que já faz parte de uma inclusão, você já faz parte do movimento hip hop. Muito bem, Luana. Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, dividir um pouquinho a sua experiência, o seu conhecimento nessa área. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigada, muito obrigado mesmo. E eu deixo aí um salve para vocês. Gratidão pelo espaço. Obrigado a Luana e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.